Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No final desta reflexão sobre nossa perspectiva sobre Jesus, darei a resposta à pergunta 848 e a nova pergunta do dia. A palavra inglesa light, com o significado de leve, faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Se passar pelos corredores de um supermercado, encontrará diversos produtos rotulados light, normalmente como maneira de sugerir ao consumidor que contém menos gordura ou menos açúcar em comparação com a versão normal do mesmo produto. A mensagem para o comprador é de que essa versão mais leve trará menos problemas e menos risco de causar algum problema que poderia mudar a vida da pessoa para pior. Os mercadores do Evangelho podem não usar a palavra light para descrever a versão de Jesus que oferecem, mas a comparação dos ingredientes da história bíblica com as mensagens pregadas hoje mostra que as versões mais aceitáveis nos dias de hoje são de uma forma de Jesus com teor reduzido. Alguns abertamente alegam uma capacidade de resgatar das Escrituras o verdadeiro Jesus e tirar da própria Bíblia o que eles soberbamente julgam desnecessário. Jesus, na Bíblia, é Salvador, homem, irmão, consolador e amigo. Não há nada de errado em falar sobre esses atributos que focalizam o nosso acesso a Ele e sua preocupação com o nosso bem. Sem dúvida, Ele veio ao mundo para buscar e salvar pecadores e oferecer refúgio, descanso e proteção divina para pessoas vulneráveis e fracas. Precisamos enxergar e apreciar esses aspectos de Jesus. Se o nosso conceito de Jesus se limita a essas características de semelhança a nós, então a nossa imagem do Cristo se torna perigosamente incompleta e desequilibrada. A encarnação de Jesus significa que ele assumiu uma forma limitada, reduzida, menor, para o benefício das criaturas humanas que ele veio para ajudar. Ele andou sobre a terra como homem que sentia fome e cansaço. Cumpriu seus papéis de filho, irmão e amigo como homem humilde. Mas ele afirmou e defendeu por meio de diversas provas sua divindade. Assumiu a forma de homem, mas não deixou de ser Deus. Deus, Criador. Foi sobre Jesus que João escreveu: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Quando Jesus acalmou uma tempestade no mar da Galileia, os discípulos ficaram admirados com seu poder sobre a natureza. Em Marcos 4, versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aos poucos, eles estavam compreendendo o significado dos sinais que mostraram o domínio do Criador sobre todas as coisas que ele criou. 30 anos depois, o apóstolo Paulo comentou sobre essa posição de primazia de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, ele disse: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Deus soberano. O argumento de Paulo em Colossenses 1 vincula o trabalho do Criador à posição de soberano. Se ele fez tudo, ele tem direito de governar sobre tudo. O autor de Hebreus ensinou o mesmo fato por meio de uma ilustração que frisa a diferença entre Moisés e Jesus.
Ele disse que Moisés era um fiel servo na casa, mas que Jesus, sendo Deus, estabeleceu ou construiu a casa e mantém a sua posição de dono. João reconheceu a posição de Jesus como o soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Deus, juiz. Sim, Jesus é juiz. É fácil perder esse fato em uma leitura superficial do Novo Testamento, porque ele mesmo enfatizou o papel de Salvador. João 12:47, por exemplo. Mas focalizar a salvação não nega seu papel como juiz. O próprio Jesus disse em João 5, versículo 22 e 27, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, e lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. É uma referência específica à profecia de Daniel capítulo 7 sobre o reino eterno do Messias. A versão light de Jesus reduz o Criador e soberano do universo ao tamanho de um mero homem. A versão completa de Jesus reconhece a sua divindade e exige de todos nós a submissão total. Paulo falou da humilhação de Jesus na encarnação e logo em seguida falou da sua exaltação em Filipenses 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós não podemos ficar com Jesus light. Precisamos ficar com Jesus completo. Vamos agora às perguntas do dia. Você acertou a pergunta 848? Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, por qual nome ele se identificou para ser levado aos filhos de Israel? Alternativas. A. Elohim, o Criador. B. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. C. Eu sou o que sou. Ou D. O Deus de José e de Judá. A resposta certa, alternativa C. Eu sou o que sou. Em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Resposta certa, alternativa C. Pergunta 849, verdadeiro ou falso? Paulo repreendeu publicamente a Barnabé, em Antioquia, por ele se recusar a comer com os gentios. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus é Consolador, Salvador e amigo, mas ele também é o Criador, que tem autoridade absoluta sobre sua criação e que vai julgar todos nós, conforme a sua justiça. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.